Olá, boa tarde. Boa tarde para você, pontualmente 12:30. Confira agora o que são os destaques de hoje no Meio-Dia, Catarina. Trabalhadores da CONCAP mantêm greve e lixo se acumula nas ruas de Florianópolis. Ontem, tumultos foram registrados em frente à Câmara de Vereadores. Hoje pela manhã, uma assembleia foi realizada pela categoria e a gente traz todas as informações para você. Carga de cigarros avaliada em R$2 milhões é apreendida pela polícia em Capinzal. O motorista detido disse aos policiais que faria entrega no Rio Grande do Sul. Futebol, Criciúma alcança a marca de 8 jogos sem saber o que é derrota. E no Nordeste brasileiro, Figueira decepciona mais uma vez. Como está a saúde do seu coração? Vamos receber em nossos estúdios um cardiologista. E você pode participar dessa entrevista através do nosso WhatsApp. O Meio-Dia Catarina dessa quarta-feira, dia 12 de julho, já está no ar. Meio-dia e 31 minutos. Estamos aqui até 1h30 com você. Você pode participar junto com a gente desse programa, né, Gustavo? Hoje mais do que nunca, porque como a gente recebe um convidado que é sempre importante, cuidar da saúde é importante demais. Então, para você que já tiver dúvidas sobre o cuidado com o seu coração, essa máquina para lá de importante, você pode mandar recados para a gente, suas dúvidas, suas perguntas, através do nosso WhatsApp. O telefone está no canto alto esquerdo da tela, não custa lembrar, no 48 99608 7554. Já pode ir mandando suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente já vai separando e lá no terceiro bloco temos essa entrevista, né, Sibeli? Mas a gente começa hoje falando sobre a greve da CONCAP, que continua. Com certeza deve estar atrapalhando a vida de muita gente. A gente tem mais informações nesse terceiro dia de paralisação da CONCAP com o Juan Todescati, que acompanhou uma assembleia deles hoje pela manhã, não é, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Meio-Dia Catarina. Nossa equipe acompanhou agora pela manhã a assembleia realizada lá na sede da CONCAP, depois da votação de ontem, né, que pedia urgência urgentíssima para essa questão aí de transformar a CONCAP em uma autarquia. E a gente confere agora a reportagem como foi essa assembleia realizada hoje pela manhã. No terceiro dia da greve, uma nova assembleia foi realizada. Depois da aprovação na Câmara do pedido de urgência urgentíssima no projeto que transforma a companhia em uma autarquia, os empregados discutiram mais uma vez os impactos que esta mudança poderia causar. A ideia da Prefeitura de Florianópolis é transformar a CONCAP, que hoje é uma empresa de economia mista, em uma autarquia. O objetivo é facilitar a negociação e um refinanciamento de uma dívida fiscal que chega a R$200 milhões. O Sindicato dos Trabalhadores já se posicionou contrário à alteração. Os prejuízos são a possibilidade eminente dos trabalhadores terem rebaixamento dos seus direitos e a mais drástica, que não é impossível, existe uma grande possibilidade deles, inclusive, de ter uma dica do artigo que diz da estabilidade e a justiça exigir que eles possam, inclusive, ser demitidos. Logo depois da votação pela manutenção da greve, os trabalhadores seguirão até a Câmara de Vereadores, onde pretendem aguardar até a votação do projeto. A gente vai para a Câmara e se manifestar pela retirada do projeto da pauta e, consequentemente, para que seja arquivado e haja um debate amplo com a categoria sobre as alternativas. A votação está prevista para o fim da tarde de hoje. Enquanto o impasse continua, o lixo se acumula pelas ruas da capital. A estimativa da própria CONCAP é que sejam recolhidas 500 toneladas de resíduos todos os dias em Florianópolis. Hoje, funcionários da Prefeitura iniciaram uma coleta de emergência em uma tentativa de amenizar os impactos da greve à população. Pois é, os trabalhadores seguiram realmente para a Câmara de Vereadores e a informação que a gente recebeu agora há pouco é que cerca de 60 empregados aí da CONCAP, manifestantes, grevistas, enfim, conseguiram entrar no prédio da Câmara de Vereadores e estão aguardando a chegada do presidente da Câmara dos Vereadores. O objetivo deles é conversar, negociar, tentar impedir que a votação ocorra hoje.
Então o clima durante a tarde deve ser bastante tenso, bastante movimentado. Lá na Câmara de Vereadores a gente torce por uma solução breve para que a população não seja prejudicada, né, Sibeli? É isso mesmo, Juan, e é claro, a gente segue acompanhando as informações lá na Câmara. Ontem teve tumulto lá e lixo foi jogado na frente da Câmara de Vereadores, né, Gustavo? Pois é, Sibeli, aí já é uma coisa já que passa um pouco dos limites de um protesto que até então vinha sendo bastante pacífico, né? A gente vem acompanhando de perto e, claro, não se perdeu também esse lado pacífico na questão de colocar os lixos. Não se perdeu. Mas daí você extrapola um pouquinho, vai além daquilo que é o razoável numa manifestação. Você não está recolhendo lixo, mas daí pega o lixo para colocar na frente da Câmara de Vereadores. Não achei nada legal, e num consenso geral do que eu acompanho em redes sociais, que hoje é uma ferramenta bastante importante para você medir aí determinadas atitudes, seja de órgãos públicos, seja do setor privado, o pessoal também não curtiu muito não, né? Acaba sendo às vezes um tiro no pé do próprio movimento. Pois bem, um outro detalhe, e aí que a gente precisa observar dessa discussão, claro, os trabalhadores precisam ser ouvidos, evidente, mas tem uma questão muito importante. A CONCAP está atolada de dívidas, tá? Poderia não estar caso há algum bom tempo, desde que eu me conheço por gente, a CONCAP faz trabalhos, mesmo sendo uma companhia de economia mista, faz trabalhos de forma gratuita, né? Você tem eventos, por exemplo, na Passarela do Samba Nego Querido, onde logo depois ali o desfile das escolas de samba, onde gerou receita ao município, a CONCAP vai lá e trabalha de graça. Sendo que tem empresas privadas que também tiram lucro em cima do Carnaval de Florianópolis, a CONCAP vai lá e faz o trabalho também de limpeza dos camarotes, faz o trabalho de limpeza naquela parte de trás, e vários outros eventos privados, onde a CONCAP acaba fazendo serviço gratuito. Do mesmo modo que eu também sou contrário à polícia militar ser colocada, por exemplo, num estádio de futebol, dentro do estádio, né? Sendo que é um evento privado, você usa de forma um serviço que é público, um evento privado. Não está certo. Então a CONCAP poderia repensar a sua maneira de trabalhar em diversos setores, para daí sim arrecadar dinheiro e, quem sabe, sair desse atoleiro, essa dívida monstruosa que a CONCAP acabou acumulando ao longo do tempo. É claro que é uma discussão que vai gerar polêmica, vai gerar muito debate, a questão da privatização. Por exemplo, o Edson de Biguaçu está interagindo conosco aqui no WhatsApp e já diz assim, ó, bom dia, tem que privatizar tudo, fora funcionários públicos. Edson, me permita discordar, obviamente respeitando a sua opinião, mas a gente conhece funcionários públicos, principalmente aí na CONCAP, por exemplo, que são trabalhadores de sol a sol. São caras que mantêm a cidade limpa. Além da CONCAP, vários outros órgãos, Tribunal de Justiça tem excelentes, na Assembleia tem, no Governo do Estado, enfim. Até porque para você ser um funcionário público precisa também ser vocacionado. Não dá para simplesmente fazer um concurso público. Esses são os piores. Fazer um concurso público para estabilidade. Aí o cara chega lá e só quer dormir no trabalho. Mas enfim, a CONCAP precisa rever as maneiras de atuação, principalmente, Sibeli, em serviços que são particulares. Por que não cobrar? Por que fazer de graça, né? Não tem o menor sentido. Pois se eu faço uma festa na minha casa, eu tenho que contratar alguém para limpar. Por que um evento que arrecada dinheiro não paga a CONCAP? Não dá para entender. E a gente segue acompanhando todas as informações dessa greve da CONCAP. A qualquer momento o Rua pode voltar ao vivo aqui conosco para passar mais informações. Policiais rodoviários federais e policiais militares apreenderam aproximadamente 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados em Capinzal. A gente tem algumas imagens aí, tem um vídeo divulgado pela polícia. Uma denúncia anônima informou que uma carreta transportando cigarros de origem paraguaia estaria passando pela região de Capinzal. Após as averiguações, esse caminhão que você acompanha aí foi abordado e foi encontrada essa carga avaliada em 2 milhões de reais. O motorista de 30 anos informou que ela seria entregue na região de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. O condutor, é claro, foi detido. Um canal de uma usina particular de geração de energia se rompeu na tarde de ontem em Taió, no Vale do Itajaí, afetando casas e propriedades rurais. Conforme a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. A inundação ocorreu por volta das 2 da tarde na localidade de Rio das Pedras. 3 casas foram parcialmente afetadas. Um rancho foi derrubado pela correnteza, galinhas e porcos foram carregados pela força da água e madeira que seria usada para construir uma casa também se perdeu após a invasão da água, tudo isso segundo a Defesa Civil.
E terminou ontem à tarde, no Fórum de Lages, o julgamento do acusado de homicídio com dolo eventual contra 2 filhos, o dono de uma unidade da Yakult, aqui em Santa Catarina. O réu, Tiago Luiz Rosa, foi absolvido. A suspeita inicial era de que ele e as 2 vítimas teriam se envolvido em um acidente durante um racha em 2005. A decisão seguiu o parecer do Ministério Público de Santa Catarina, que afirmou não haver provas suficientes para comprovar que um racha realmente aconteceu e que o carro do acusado e das vítimas tenha colidido. Daí que Mizuno e Masaki Mizuno morreram no dia 23 de abril, no centro de Lages. E um homem de 39 anos foi preso depois de furtar papel higiênico dentro de uma universidade em Itajaí. O furto teria acontecido dentro da faculdade, onde o vigilante deteve o suspeito saindo das dependências da universidade com 2 rolos de papel higiênico dentro de uma bolsa, e aí ele chamou a polícia. O homem foi preso em flagrante por furtar papel higiênico, Gustavo. Adivinha, né? Aí, claro, aí não tem redução de pena, aí não tem um terço, não tem nada. O cara rouba 2 rolos de papel higiênico, aí esse é preso em flagrante e tal, rapidinho, né? Aí cidadão com a mala de que tudo certo. Gravações, não, é complô. Fazem flagra dentro de apartamento com reforma, não, é complô. Não, nesse caso aí não. Nesse caso, bota na cadeia. Para resolver o problema do Brasil, bota na cadeia. Roubou o rolo de papel higiênico. Não que esteja certo. Não está certo. Mas que há 2 pesos e 2 medidas, nesse caso não há a menor dúvida, né? Não há a menor dúvida. Muito se fala, né, da questão dos julgamentos de primeira instância, é um julgamento puro ali do que é feito e do que pede o processo, né, os autos. Aí, partiu para cima, a questão vira política, infelizmente. Ontem à tarde, o governador Raimundo Colombo fez um pronunciamento ao vivo pelas redes sociais. Foi sobre o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores estaduais. Vamos acompanhar. Bom, nós estamos aqui fazendo uma reunião que para nós é muito importante agora, eu acho que para todos os servidores públicos de Santa Catarina e para a economia catarinense. E esse é o grupo que representa todos os servidores de Santa Catarina. Foi um trabalho árduo, difícil, todos nós sabemos a crise econômica que o Brasil está passando, e não é diferente em Santa Catarina, e com o esforço e a colaboração de todos, nós estamos conseguindo honrar os nossos compromissos. E hoje nós estamos anunciando a todos os servidores o pagamento da metade do 13º, é quase 400 milhões de reais, que vai ser pago no dia 27 de julho, e o salário no dia 31. Considerando o salário de junho, julho, em 30 dias nós vamos desembolsar 2 bilhões 350 milhões de reais. A gente sabe a realidade financeira do país, dos outros estados, de muitos municípios, mas com muita determinação, cuidando todo dia, cada dia, um esforço muito grande de todos os nossos servidores aqui representados pelas secretarias que atuam nessa área, e sobretudo pelo grupo gestor, a gente conseguiu esse equilíbrio que permite garantir a todos, né, uma segurança em relação aos salários e a antecipação do 13º. Parabéns a todos os servidores, o nosso agradecimento, quero cumprimentar toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, a nossa equipe é boa e está trabalhando juntos. E para vencer a crise a gente precisa também gerar boas notícias, e essa é uma notícia muito positiva, muito especial. Um abraço. Excelente notícia do governador do estado, Raimundo Colombo, né, que adotou ao longo desse ano 2017, desde o início, uma série de cortes que foram, inclusive, muito questionados e tudo mais. Porém, aí está o pagamento em dia do 13º salário, de forma antecipada, essa primeira parte, o que é fundamental para abastecer a economia catarinense. Né? Aí quando lá na frente não se entendia por que está cortando isso e aquilo, para não acontecer, por exemplo, que a gente viu e vê no Rio Grande do Sul, né? Onde o serviço público, onde o poder público do executivo, e também no Rio de Janeiro, por exemplo, enfrenta sérios problemas nessa crise. O governador Raimundo Colombo se preparou bem. Aproveitar para dar uma passadinha no WhatsApp. O pessoal está interagindo aqui conosco. O Edson de Biguaçu disse, já vi a CONCAP fazendo limpeza de evento tal e evento tal. Não posso falar o nome porque a gente não tem como provar, viu? Mas está dado o registro aqui. Será que é cobrado? Com certeza não é cobrado mesmo. 2 eventos grandes aí que acontecem ali no carnaval, né? Mandar um grande abraço ao Edu, tá dizendo que eu tô muito nervoso hoje. Nada, cara, tá tudo certo, tamo junto. Quem também tá por aqui é o deixa eu ver, o Rafael, ele aqui de Florianópolis, e tá dizendo, ele é lá de Palhoça, perdão, dizendo assim, obrigado por vocês terem falado e tal, defendido os funcionários da Casan, porque eu já trabalhei
que mania que eu peguei de falar Kazan. Eu tava até o final do dia de hoje falando Kazan. Concap. Não dá, né? Bota uma placa aí na minha frente aí, Concap. Eu tô nervoso, deve ser isso, o Edu tem razão. Bota uma placa aí na minha cara aí, fazendo favor, que é Concap. Mas enfim, o Rafael Palhaço está dizendo assim, ó, já trabalhei na Concap, sei das precárias condições de trabalho, e lá existem ótimos funcionários. Não tem a menor dúvida, o trabalho que faz a Concap é essencial, e a gente vê que de sol a sol, de manhã, de madrugada, o pessoal tá na lida assim, não é um trabalho nada fácil mesmo. Imagina, lidar com lixo, né? Aquele pessoal fica pendurado atrás do caminhão ali, o churume e tal, né? Perto de risco de contaminação, é um trabalho que a gente tem que valorizar sim. E um serviço essencial, né? Exatamente. O Edu tá pedindo pra mostrar aquela foto de jeito nenhum. Quem mais tá aqui? Esse aqui é o... É o Reinaldo. Alô, Reinaldo! Grande abraço, você participa com a gente. Grande abraço, Reinaldo. Vamos para uma paradinha, Sibeli? Depois do intervalo tem futebol e, é claro, você segue interagindo conosco. Muito bem, meio-dia 46 minutos. Depois do intervalo, então, como a Sibeli falou, vamos de futebol. A gente volta já já. Meio-dia e 48 minutos, estamos de volta agora com o futebol, começando pela Série B, né, Gustavo? Exatamente, pois ontem nós tivemos rodada para os catarinenses, é a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha como é que foram os nossos times, olha aí. Ontem, lá no estádio Heriberto Rios, Criciúma empatou com o Paysandu pelo placar de 1-1. Já o Figueirense, adivinha, nova derrota do Furacão do Estreito, dessa vez fora de casa, e quem fez o Furacão vítima foi o CRB. A gente vamos aproveitar já para dar uma olhada na classificação, mas já vou lhe adiantar, viu? Tanto Criciúma como Figueira perderam uma posição da forma como haviam começado essa 13ª rodada. O G4 da Série B do Brasileirão tem Juventude, do Gilmar Dalpozo, Guarani, América Mineiro e Vila Nova do técnico Emerson Maria. O Internacional que ontem venceu o Ceará tá ali na 5ª posição. Tem vida fácil não, Inter. Série B, o bicho pega. O CRB que venceu o Figueira é o 6º. Depois tem Londrina, Ceará, Santa Cruz e Goiás. Virando a página, olha lá. Próximo adversário do Figueira, Brasil de Pelotas. Depois vem o Paraná, o Criciúma e também o Boa Esporte, Oeste e Paysandu. O Z4 tem Luverdense, Figueirense, ABC e Náutico. Situação do Figueirense extremamente delicada. Nas redes sociais o torcedor está na bronca, não é para menos, né? A campanha que faz o time é simplesmente horrorosa. Diferente do Criciúma, que apesar de estar numa posição não tão confortável, para você ter ideia, nos últimos 8 jogos, o Criciúma conseguiu 4 vitórias e 4 empates. Bem verdade, tem empatado bastante essas últimas rodadas. Porém, é um time que desde a chegada do Luiz Carlos Pinto mostrou reação e está, pelo menos por enquanto, há 8 jogos sem saber o que é derrota. E ontem, a pedra no sapato do Tigre acabou sendo Paysandu. Pouco mais de 4.000 pessoas foram ao Heriberto Rios acompanhar Criciúma e Paysandu. Era a chance do Tigre subir na tabela, mas não foi o que aconteceu. Tecnicamente, o jogo foi fraco, com as duas equipes chegando ao ataque, mas pecando na hora H, a da finalização. O Criciúma abusou da falta de pontaria. O Papão acabou saindo na frente com este gol de cabeça de Bergson. O empate do Tigre veio depois da cobrança de um escanteio. Diogo de Areta desviou para o gol. Tudo igual. Nos momentos finais da partida, o Tigre teve pelo menos mais 2 chances claríssimas, mas não soube aproveitar. Na próxima rodada, sexta-feira, às 9h30 da noite, a equipe do sul do estado joga novamente diante da torcida. E desta vez, o duelo será contra os esmeraldinos, o Goiás. E o Criciúma, mais uma vez, jogando em casa, ó, a gente já observa que o estádio Heriberto Rios começa a receber um bom público, né? Torcida que por lá faz um barulho danado, uma das torcidas mais vibrantes aqui de Santa Catarina, não há a menor dúvida. E aí, claro, isso é reflexo do futebol dentro de campo, que apesar de não estar acontecendo essas vitórias, o Criciúma tem se mostrado um time bem diferente daquele que iniciou a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem tem se mostrado mesmo desde o início, não do Campeonato Brasileiro da Série B, mas sim desde o início da temporada
temporada, lá no Campeonato Catarinense, onde foi vexatória a participação do Figueira no estadual, é o Figueira, né? Que mais uma vez não foi páreo o suficiente lá em Alagoas, dessa vez para o CRB do moço Zé Carlos, o Zé do Gol. Dentro da zona de rebaixamento, jogando fora de casa, o Figueira precisava mostrar algo para o seu torcedor. Mas o time alvinegro foi bombardeado pelo CRB no primeiro tempo. Até que Danilo Pires achou espaço para tocar Elvis e botou para dentro. CRB 1-0. Se não fosse o goleiro Saulo, o Figueira teria levado o segundo poucos minutos depois. Mas ele só conseguiu adiar o sofrimento, porque no rebote da cobrança de falta, Flávio Boaventura fez 2-0. No comecinho do segundo tempo, o Figueira parecia ter condições de agir. De primeira, Enan diminuiu, 2-1. E em seguida teve a chance de empatar. Mas tanto o Figueira teve chances para fazer, quanto o CRB de ampliar. Mas terminou assim mesmo. Fim de jogo, CRB 2, Figueirense 1. Fizemos um grande segundo tempo. Eu acho que futebol não existe merecimento, mas eu acho que no mínimo a gente mereceu um empate. Eles foram melhor no primeiro, a gente foi bem melhor no segundo. Mas fica um alento do segundo tempo. Parabenizar os meninos que entraram, mudaram o panorama do jogo e agora o que eu peço é um voto de confiança por esse segundo tempo para que a gente possa se abraçar nesse segundo tempo e tentar a vitória lá em Pelotas. Dois bons jogadores do Figueirense. Aliás, a gente tem insistido aqui que o time do Figueirense tecnicamente não é ruim. O que precisa, de fato, é esse time do Figueirense ganhar conjunto. E junto com o conjunto, vira a confiança e as vitórias. Porque, individualmente, o Figueirense tem sim bons jogadores. Dentre eles, na minha opinião, os melhores até aqui, o Zé Antônio, joga muita bola, inclusive é desfalque para o próximo jogo contra o Brasil de Pelotas, uma dor de cabeça danada para o técnico Marcelo Cabo, e também o atacante Enan, que fez mais um gol ontem, né? Aí a gente vê imagens desse jogo do Figueirense, que agora terá pela frente, também fora de casa, o Brasil de Pelotas. Sendo que esse jogo, sendo fora de casa, dá mais aquele respiro pro Figueira sair aqui desses ares de Floripa, onde o torcedor tá na bronca demais com o time, e não é para menos, né? Porque a campanha de um time que recentemente foi rebaixado da Série A, uma torcida que se acostumou a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E aí é rebaixado para a Série B, e hoje está na zona da degola da Série B do Brasileirão, rapaz, não é fácil não. O torcedor também precisa ter em mente o seguinte, que o Figueirense, pelo que a gente tem visto em campo, vai brigar para não ser rebaixado dessa Série B, viu? É essa a briga do Figueirense, focar isso, não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque o time que foi montado agora, no início da Série B, vai dar conjunto como? Não tem milagre no futebol, não tem milagre, né? Precisa sim de dar tempo para esse time poder jogar. Tomara que há tempo de fugir do rebaixamento da Série C. Mas é um bom time, por exemplo, para o ano que vem, isso eu não tenho a menor dúvida. O time do Figueirense tem sim qualidades individuais bem interessantes. E até, de certo modo, foi boa a estreia do goleiro Saulo. Apenas mais uma informação, os últimos 6 jogos do Figueirense são 4 derrotas. Imagina, os últimos 6 jogos, 4 derrotas. Situação nada fácil. Muito bem, vamos falar da Chapecoense, porque por lá um cara acabou ganhando uma condição diferente. Era imaginado, né? O Jackson Foman, que esteve na tragédia lá do dia 28 de novembro, agora é o embaixador da Chape. Vai fazer um trabalho de divulgação da Chapecoense mundo afora. Olha só o que ele disse. Para mim é muito gratificante estar representando o clube e, em todos os lugares que eu vou, poder levar o nome da Chapecoense de uma forma positiva, porque até então o time só tem me ajudado. Isso me deixa muito feliz e muito seguro em poder continuar aqui. Essa é a fala do embaixador da Chapecoense, Jackson Foman, um reconhecimento para ele, né, que infelizmente teve uma das pernas amputadas e com isso não consegue seguir a carreira de atleta profissional no futebol. Mas ele já disse também em algumas oportunidades que gostaria de se dedicar a esportes paralímpicos. Mas também um reconhecimento a alguém que já defendeu a camisa da Chapecoense e, claro, que está precisando mais do que nunca desse reconhecimento por uma reconstrução, principalmente do fator psicológico. Imagina, não é fácil, né? O cidadão que tinha uma vida de esporte de longa carreira ainda, porque ele é bastante jovem, e aí acaba passando por essa tragédia. Então, todo o sucesso do mundo aí, Jackson Foman, nessa nova aí dá moral pro goleirão da Chape. Olha só, lembrando, né, o próximo jogo da Chapecoense é contra o Sport, amanhã, 7h30 da noite, lá na Ilha do Retiro. Do mesmo modo, o Avaí vai jogar amanhã também contra o Coritiba, mas o jogo que acontece na ressacada, o jogo começa 9 da noite. Vamos dar uma olhadinha no que disse o Wellington Simeon, que marcou aquele golaço contra o Grêmio. Vamos ver o que ele disse, porque a equipe do Avaí
jogou no domingo. O Curitiba, que foi derrotado em casa pelo Sport, jogou na segunda. Teoricamente tem um tempinho a mais para trabalhar, o Wellington Simeão. Isso aí vai fazer diferença lá dentro das 4 linhas ou não? É claro, a gente tá um pouquinho mais descansado é melhor, né? A gente teve um tempo a mais de descansar. Mas o jogo é jogado e a equipe do Curitiba é uma equipe muito qualificada, então eles vão trazer dificuldade pra gente dentro da partida. Vem do resultado ruim, né? Então com certeza eles vão querer aqui recuperar esses pontos que eles perderam em casa, como a gente também tentou e fez contra o Grêmio. Então a gente tem que ter atenção redobrada para que a gente possa fazer um grande jogo aqui. E não vai ser um jogo fácil, não seria, aliás, não tem jogo fácil. O torcedor que vai para a ressacada precisa ter a consciência do seguinte: vai ser um jogo encardido, né? Então, nesse sentido, vai com paciência, não vão vaiar o time, apoia o time, né, Mu? Ó, vai lá com o teu tamborzinho lá e toca ferro lá. Leva as 5 pilhas daquela, bota nas tuas costas e manda a brasa lá no couro do gato. É couro de gato que tu usa ainda? Couro de gato. Eita, o repinique da mancha azul. Vamos dar uma olhadinha no gol do Wellington Simeão, só pra gente lembrar, de canhota. Olha só o que ele fez, de canhota, recebeu do Júnior Dutra o passe, ainda bem que o Juan não foi na bola. Aí, de canhota, abriu o placar, 30 anos de idade, ele que veio do Ituano, lá do interior paulista, e marcou esse golaço que abriu o caminho da vitória. A rapaziada do Grêmio não acreditou quando viu a bola na rede. O Wellington Simeão foi lá, agradeceu aos céus e tudo mais, vive um grande momento esse jogador azurra, que agora a gente fica na expectativa de ser confirmado mais uma vez na equipe titular. Olha lá! Nossa, que golaço, hein? Toda a categoria, né? De longe e tal. Aí não chega, goleiro. Pode jogar a luva que não vai alcançar. Muito bem, vamos fazer agora um contato com a nossa redação, porque o Joinville está se preparando para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Vai jogar agora como próximo adversário o Ipiranga de Erechim, jogo que acontece na Arena Joinville. Boa tarde a você, Lucas Miranda, e as últimas do Jack. Olá, boa tarde, Gustavo. O jogo é domingo, mas antes disso a gente tem que ainda repercutir e lembrar sobre o gol do Mojimirim. Então, polêmico gol do Mojimirim, que a gente tem as imagens, a gente pode já ir mostrando. Aquele gol em que o Tatuí foi muito esperto, disse que a bola não saiu, continuou jogando, enquanto o Buiu, que era o jogador do Joinville, acabou saindo, foi pra lá, já achava que o tiro de meta ia ser cobrado, que nada, rapaz. Continuou o lance e olha aí, quem fez o gol foi o Pretinho, botou pra dentro e empatou a partida pro Mojimirim. 1-1 foi o resultado final da partida. Não fosse esse resultado, o Joinville estaria no G4 hoje. O Jack tem 11 pontos e o Tupi, que abre o G4, tem 13 pontos. Quer dizer, Lucas, diga. Como é que é o nome do menino ali, o cara de pau? Tatuí. Cara de pau, né, rapaz? Ele não ficou nem vermelho quando ele disse isso, que a bola não tinha saído. Então, rapaz, continuou com a bola ali, o Buiu, que é quem estava no lance, estava lá no meio campo já, voltou correndo para ver se adiantava alguma coisa e não adiantava. Buiu e o Tatuí. Uma bela dupla, né? Buiu e Tatuí. Pois é, e aí acabou... Olha lá, quanto que a bola saiu? Saiu muito, né? Saiu muito essa bola, todo mundo viu, menos o trio de arbitragem comandado pelo José Ricardo Vasconcelos Laranjeiras, que tinha também o Esdras Mariano de Lima Albuquerque e o Wagner José da Silva. Ninguém aí do trio de arbitragem viu e aí suscita aquela polêmica, né? Deve ter ou não o árbitro de vídeo, na minha opinião, deve ter, tá mais. Mas essa aí não precisava, né, Lucas? Não precisava nem árbitro de vídeo, não precisava nem de vídeo, mas, né, já que teve essa aberração de nenhum dos três, essa bola saindo. A posição do Bandeira aqui, Lucas, aqui embaixo. Então, rapaz, tá direto no lance, não tem nem ninguém encobrindo a visão dele, mesmo assim, parece que ele ficou na dúvida ou foi convencido pela atuação do Tatuí, né, que continuou ali a jogada e acabou tocando pro Pretinho fazer esse gol. Enfim, aí as reclamações foram gerais, começaram já com os jogadores na saída de campo. O Grampola falou que a CBF tem que ver quem é que coloca aí para apitar os jogos. O Ricardo Lobo também falou que foi diretamente prejudicado o Joinville, já que não foi para o G4. E aí começaram também, depois do jogo, as reclamações oficiais. O Jack reclamou junto à CBF. A CBF fez aí uma intervenção junto ao CONAF, que é o Conselho de Arbitragem aí do Brasil. E também, depois disso, a Federação Catarinense de Futebol foi quem acabou atuando e fez uma reclamação, aí, uma nota de repúdio a essa arbitragem muito ruim que aconteceu aí no jogo contra o Mojimirim por parte do Joinville. Mas enfim, a gente já sabe por experiência que normalmente essas reclamações formais acabam não dando em nada, né? Provavelmente esses árbitros devem pegar aí uma geladeira, mas nada mais do que isso. Enfim, o Joinville não vai poder recuperar esses pontos, já foram palavras também do próprio presidente do Joinville, que disse que a coisa tem que andar, o Joinville tem que ir para frente, portanto agora pensar nos próximos jogos. Como você disse,
o próximo adversário é o Ipiranga, dentro da Arena Joinville, no próximo domingo, e o Joinville está completamente focado nessa missão de conseguir estrear bem nesse retorno na segunda parte aí, da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Joinville vai ter alguns retornos importantes para essa partida, então tem que aproveitar esse momento e tentar chegar ao G4. Nesse momento tem que estar tudo embolado ali na pontuação, como a gente disse. O Joinville hoje é o 7º colocado com 11 pontos e quem abre ali o G4 é o Tupi, 4º colocado com 13. Está tudo pertinho, ainda dá para o Joinville chegar e se manter aí no G4, viu, Gustavo? Muito bem, Lucas Miranda, obrigado pelas suas informações. Só pede para o Jaime Ambrosio checar mais uns 4 telefones aí. Ô Jaime, checa os telefones bem aí. Certo? Vai pegar uma olhada nos 4 telefones aí, porque ele não acertou nenhum. Valeu? Ele foi em 4 telefones, ele não achou qual que estava tocando. Parece que agora ele achou. Agora tá achou, que bom. Beleza? Achou o celular dele agora, ele falou. É o celular dele, estava do lado dele. Esse é o Jaime Ambrosio. Grande abraço, Lucas. Um abraço, até mais. Tchau. Até mais, tchau. Muito bem, dona Cibele Fábio, o pessoal que está interagindo conosco aí nas redes sociais, via WhatsApp, por favor. Olha só, o André de Floripa diz que é inaceitável um time entrar em campo com um jogador a menos. Só o Figueirense faz isso. E esse lateral chamado Weldinho? O Eldinho é brincadeira. Ele está aí meio revoltado com o Figueira. O Eldinho, desde que entrou, não agradou o torcedor do Figueira até agora, não. Lucionei Ferreira, havaiano de Santo Amaro da Imperatriz, também participando conosco. A Patrícia de Palhoça disse que está na torcida pelo Verdão, que joga hoje. E mandou um abraço a todos os palmeirenses. Palmeiras que joga com o Corinthians, hoje, e é no Allianz Parque, clássico. Eita! O Aurélio de Floripa também, havaiano, participando conosco. O Fábio Egger, de Caçador, participando via Face. Um abraço para o pessoal de Caçador. Obrigado. E o Dabney Vieira, que daqui a pouquinho a gente lê o recado dele, porque é ainda sobre a CONCAP, mandou um recado bem importante aí, daqui a pouquinho a gente fala. Depois do intervalo tem entrevista para você saber como está a saúde do seu coração, e tem prestação de serviço, um blog que está completando 1 ano e tem informações oficiais sobre a saúde do coração. É isso aí, 1h04, o Meio-Dia Catarina volta já. Estamos de volta com interação no nosso WhatsApp, né, Gustavo? Muito bem, Sibeli. Vamos começar por aquele recado do nosso telespectador, que inclusive é um funcionário da CONCAP, ele dizendo assim, olá, essa medida dos trabalhadores, no caso a greve, é por desespero, estão em insegurança. Claro, não é para menos, né? Você imagina, famílias aí que podem perder o emprego, num caso de privatização, por exemplo. E ele diz ainda assim, a culpa é da má administração de Florianópolis, trabalho por lá há 25 anos, e gostamos do que vocês falaram, que a CONCAP não tem fim lucrativo algum, trabalha em prol dos cabides de emprego e do interesse político de Floripa. Não podemos pagar por isso os trabalhadores. Assina embaixo. O Dani Vieira, né, é o nome dele, e sempre estamos limpando com carinho a cidade. Se nos derem uma proposta estável, limparemos a cidade num instante, diz ele. Eles são 1.600 trabalhadores e famílias que se apavoram com essa possibilidade, imagina, de cair na margem do desemprego, que não ia ser nada interessante, principalmente para a economia da cidade, uma série de coisas e tudo mais, e principalmente para essas famílias. Agora, isso é verdade, né? Que quando ele lembra ali, por interesse político, porque vai você fazer por exemplo, eu e você, Sibeli, vamos fazer um evento privado, um show, sei lá onde, e constar e pedir para a CONCAP trabalhar. Você acha que vai? Claro que não. Tem que ter um conhecimento a mais para que consiga que a CONCAP trabalhe de graça em evento privado. E a gente recebeu informação também em relação à apreensão de embarcações, né, Gustavo? A gente tem imagens para mostrar para você. Recebemos agora há pouco. Inclusive, foi via WhatsApp aqui que a gente tem as informações, eu vou lendo o que foi dito pelo IBAMA, tá? Numa operação conjunta com a Polícia Federal e o IBAMA de Santa Catarina do Rio Grande do Sul, 5 embarcações foram apreendidas, elas pescavam numa área proibida no estado gaúcho. E de acordo com Paulo Mauers, chefe da fiscalização do órgão ambiental em Santa Catarina, o serviço de inteligência do IBAMA vinha monitorando esses barcos desde o estado vizinho, Rio Grande do Sul. A partir da abordagem que se deu em Santa Catarina, as embarcações foram conduzidas até Itajaí. E lá, como a gente já pode observar aí, estão sendo descarregadas. E após essa descarga completa, serão mensuradas todas as multas, informa a assessoria de imprensa do IBAMA. A expectativa, Sibeli, é que foram apreendidos 60 toneladas de pescado. Todo produto apreendido vai ser doado ao programa Mesa Brasil.
Uma pesca, então, né, como a gente já acabou de falar, uma pesca que não estava de acordo com a possibilidade de ser feita, né? Precisa de autorização e tudo mais, então são 60 toneladas de pescado. O pessoal vai para o mar, acha que não tem fiscalização, o IBAMA foi lá e caçou. Tá certo, informações então oficiais diretamente do IBAMA. Algumas farmácias populares estão fechando as portas. A decisão se deu depois que o Ministério Público anunciou que não vai mais financiar o programa. Em Santa Catarina, algumas já foram fechadas. O programa Farmácia Popular é do governo federal e disponibiliza medicamentos gratuitamente ou com redução de até 90% do valor de mercado. Em algumas cidades de Santa Catarina, as unidades são mantidas pelas próprias prefeituras. Depois que o Ministério da Saúde anunciou que vai parar de financiar o programa, algumas farmácias já fecharam. Em Balneário Camboriú, a unidade já foi fechada. Em Criciúma, encerrou as atividades no dia 30 de junho. Já em Canoinhas, foi um pouco mais cedo, no mês de maio, após uma avaliação feita pela Prefeitura, onde constatou que as despesas são maiores do que o faturamento. A última unidade a ser fechada no estado será Jaraguá do Sul, agora no dia 30 de julho. Conforme o governo federal, o objetivo é destinar recursos para estados e municípios fazerem a compra direta dos medicamentos. Por isso, as farmácias que são credenciadas continuarão atendendo normalmente. É o caso desta farmácia em Videira. Não, em Videira não, porque não tinha nenhuma farmácia que era exatamente do governo. São as farmácias particulares credenciadas ao programa do governo. Então, continua atendendo normalmente. Para conseguir os descontos, é preciso preencher um cadastro. Alguns medicamentos saem de graça e outros com até 90% de desconto. Então, com esses documentos, receita, CPF e identidade, a pessoa já consegue fazer a compra pela farmácia popular. E a compra pela farmácia popular, pelo programa, os medicamentos para asma, bronquite e diabetes, eles são subsidiados 100% pelo governo. Então a pessoa traz esses documentos e retira o medicamento sem custo nenhum. Aí tem outros medicamentos, como o da osteoporose, que eles são, uma parte o cliente paga e a outra parte é o governo que faz o pagamento diretamente para a farmácia. Aproximadamente 5.000 cidades brasileiras contam com o programa Farmácia Popular. Ainda falando em saúde, recebe hoje o Dr. Sérgio Lima de Almeida, cirurgião cardiovascular. E desde já você pode participar conosco, mandando seu WhatsApp, mandando as suas dúvidas. O Gustavo vai interagir o tempo todo com vocês e passar as perguntas para o doutor. Doutor, a saúde do coração é um bem que a gente acaba cuidando quando dá problema, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Realmente, na realidade é o seguinte, eu costumo sempre dizer que o coração, ele não tem um erro de construção, ele foi muito bem construído pelo Criador, porém, nós é que não sabemos cuidar bem dele. Então, a prevenção nas doenças cardíacas é um ponto fundamental para se ter uma vida saudável. Então, a atitude preventiva, tanto por parte dos médicos, em enfatizarem isso aos seus pacientes, e os pacientes de seguirem essas recomendações, são fundamentais para que se mantenha uma saúde global, né? E o coração, evidentemente, ele está relacionado a tudo isso, porque se o coração não funciona bem, o organismo não funciona bem. Doutor Sérgio, vamos entrar em questões de cirurgias, né? Na área cardiovascular. Por exemplo, uma pessoa que passa por qualquer tipo de procedimento cirúrgico no coração, eu imagino que a recuperação, por exemplo, também para fazer atividade física, alguma coisa do gênero, é uma recuperação um pouco mais lenta e também com cuidados especiais, ou não? Veja, hoje em dia, com o aperfeiçoamento da técnica, das cirurgias, as técnicas de anestesia, a gente tem uma ideia sempre de botar o paciente em movimento o mais rápido possível. Então, já dentro do hospital, o serviço de fisioterapia é fundamental para fazer esse paciente voltar a retomar a atividade. E quando a gente libera o paciente para casa, a gente enfatiza sempre que o paciente deva retomar a caminhada diária já no primeiro dia que for para casa. Evidentemente que a gente sempre diz com o freio de mão um pouco puxado no início, certo? Mas aí em questão de 40, 45 dias o paciente pode voltar com uma atividade normal. Rápido? Hoje em dia,
com o advento das cirurgias minimamente invasivas, com as pequenas incisões, a recuperação tem sido mais rápida. Não que o risco da cirurgia seja menor, mas a recuperação do paciente é bem mais acelerada, porque, evidentemente, o trauma cirúrgico é menor. Então, hoje em dia, é possível se fazer uma cirurgia do coração com incisão de 7 centímetros. Entendeu? Nós temos procurado fazer isso em alguns tipos de doenças. Não dá para generalizar, não dizer que todas as cirurgias sejam assim, mas isso é possível hoje com bastante segurança e contribui para a melhora dessa reabilitação mais rápida, certo? Os pacientes que, por exemplo, têm doença coronariana, a gente enfatiza sempre que busquem um serviço de reabilitação cardíaca para que o exercício seja monitorado por médico, diferente do doente valvular, que pode ter um pouco mais de liberdade. O doente coronariano, ele precisa ter um pouco mais de supervisão médica nessa retomada, mas se tudo que ele vinha fazendo está dentro de um controle adequado, ele operado e tratado, ele tem mais liberdade de fazer isso, entendeu? Doutor, o senhor falou nas cirurgias, nas incisões, o senhor é especialista. Quando a gente fala em cirurgia no coração, eu acredito que qualquer paciente deve levar um susto danado, porque a gente já relaciona o risco de vida mas a gente percebe que vem evoluindo muito a medicina em si, a tecnologia, as especializações. Hoje em dia dá para dizer que é mais simples ou continua tão complexo quanto antes? Em que a tecnologia auxilia vocês em relação aos especialistas? A tecnologia veio para simplificar, certo? Então hoje, como eu falei, as técnicas anestésicas e as técnicas cirúrgicas hoje melhoraram muito. É comum a gente fazer hoje cirurgias com uma mortalidade bastante baixa, cirurgia de coronária hoje, mortalidade gira em torno de 1% apenas. Isso que você falou é muito importante. A gente, quando recebe a notícia que tem que ser operado, a reação da gente vai do receio ao pavor, porque a cirurgia é um risco com hora marcada, né? Quer dizer, o paciente sabe que naquele dia, naquele horário, ele vai correr um risco. Está correto isso, certo? O que ele não dimensiona é o risco da doença, que esse é todo dia. Isso ele não se toca. E quando você põe na balança entre tratar e ficar assim, a indicação da cirurgia normalmente visa uma diferença gigante entre isso. Ou seja, muito menos risco de tratar do que de ficar assim como o paciente está. E é nisso que o paciente tem que se apegar, certo? O dado estatístico ele é importante, mas ele tem que ser considerado então também do lado do risco da doença, certo? Que é o que você tem, o paciente já está com a doença, né? Então isso normalmente conforta. O coração, ele é o órgão dos sentimentos, é o órgão das emoções. Quando você fala que vai mexer com o coração, realmente existe essa reação das pessoas. O importante é a gente desmistificar isso. E é claro que as cirurgias são sempre indicadas com muita cautela. Exatamente. E como o doutor disse, em últimos casos, quando o tratamento não faria tanto efeito quanto a cirurgia. Doutor, chegaram algumas perguntas aqui. Gostaria de de repente, por conta do nosso tempo, uma agilidade para a gente conseguir atender o maior número de pessoas possível. Vamos lá. Essa é a ideia apenas. Vamos lá. Não querendo lhe cortar, não. Boa tarde, doutor Sérgio. Está perguntando o Carlos Eleito Tubarão sobre fibrilação atrial crônica. Se essa é uma doença sem reversão e que tipo de prejuízos esse tipo de doença causa ao coração? A fibrilação atrial, Carlos, não é uma coisa que seja diretamente relacionada à minha área de cirurgia, mas eu posso te orientar da seguinte maneira. As pessoas podem conviver com fibrilação atrial, só que ela pode levar a alguns riscos. Então, hoje, a área que cuida disso dentro da cardiologia é a eletrofisiologia. Aqui em Florianópolis tem um serviço fortíssimo de eletrofisiologia que atua nesse sentido e que pode, dependendo de cada caso, você fazer um procedimento que se chama ablação e reverter a fibrilação atrial e voltar a ter uma vida absolutamente normal. Isso depende de caso a caso, não dá para especificar aqui tudo, mas é possível e eu recomendo a ele que procure um eletrofisiologista. A Bruna de São José está perguntando para o senhor, doutor Sérgio, qual a gravidade de um prolapso na válvula mitral? O prolapso da válvula mitral, ele é uma variação anatômica da válvula mitral. É quando não quer dizer necessariamente doença. As pessoas às vezes recebem esse diagnóstico pelo ecocardiograma e ficam assustados, meu Deus, eu tenho uma doença no coração. Não, o prolapso ele pode estar associado a algumas doenças, mas ele por si só não significa doença. Se a válvula estiver insuficiente ou se o paciente estiver cursando com arritmia, aí
o paciente precisa de um acompanhamento mais de perto. Falando em orientações, doutor, a gente tem hoje uma prestação de serviço gratuita disponível na internet para todos os pacientes que tiverem dúvidas e também médicos, doutores. É como se fosse uma equipe multidisciplinar abastecendo um canal gratuito com fontes oficiais e que está disponível fez agora 1 ano. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho que canal é esse. E doutor, só para acrescentar também, muita gente chega, né, Cibele, doutor Sérgio, o seu consultório já com o diagnóstico pronto, eu imagino, né? Porque vai pesquisa no Google e já chega, doutor, eu tenho isso. Normalmente, o paciente que vem para o cirurgião, ele já tem triado por um clínico, né? Certo? Mas assim, hoje realmente a consulta à internet e que você tem um mundo muito bom, mas também tem o pior dos mundos lá, ela tem que ser feita com muita cautela. Então nós há 1 ano atrás vimos que existia uma carência nesse sentido, nós criamos um site, o www.seucardio.com.br. Está aí na sua tela, você já pode acessar assim que o programa terminar. E esse site, ele é feito da seguinte maneira, os assuntos de cirurgia são os cirurgiões que abordam, eu e os cirurgiões da minha equipe. Os assuntos de cardiologia clínica ou correlatos à área de prevenção, nós chamamos especialistas para falar. Então, tem lá posts sobre hipertensão arterial, sobre prevenção, sobre nutrição. Então, convidamos nutricionistas, convidamos fisioterapeutas, convidamos médicos especialistas em imagem, por exemplo, para falar sobre os exames, por que se pede um exame de determinado, uma ressonância magnética, um ecocardiograma. Então, tudo que está abordado lá é pelo especialista da área do assunto, né? Nós hoje estamos aí com uma média de 8.000 consultas mês nesse site e 30% do público que tem acessado o site são médicos. A gente tem essa triagem. Então, realmente é um dado bastante interessante que a gente vê que está conseguindo contribuir, né? E a gente seleciona os cardiologistas e os médicos os profissionais da equipe multidisciplinar, a gente seleciona para que eles possam falar nesse site, né? E tem um canal. Nós publicamos 2 posts por semana. Toda semana saem 2 posts vinculados ao assunto cardiologia. E é claro que as pessoas que acessarem podem interagir também, sugerir, fazer perguntas e a partir daí os conteúdos vão sendo gerados. Vanderly de São José está lhe perguntando, doutor, se vinho faz bem ao coração, né? Uma pesquisa aí que é divulgada e o pessoal adora saber essa informação que o vinho faz bem. Assim, os estudos que existem hoje sobre vinho, e nós vamos publicar um post logo sobre isso, peço a Vanderly que espere mais aí algumas semanas que vai sair por um especialista nessa área. O vinho realmente tem alguns estudos mostrando que em doses baixas, isso é muito importante, porque o álcool é prejudicial ao corpo como um todo, nós não podemos só visar o coração, mas em doses baixas o vinho tem um efeito protetor ao coração, sem dúvida nenhuma. Então, a gente hoje tem se recomendado doses como tanto de uma taça de vinho pequena, né, diariamente. Isso não teria nenhum efeito, digamos assim, prejudicial ao organismo e teria um efeito protetor ao coração. Os estudos que existem realizados são sobre o vinho tinto, mas estão realizando outros estudos com outros tipos de bebida para ver se chega à mesma conclusão. Doutor, 2 perguntas rapidinho, se você puder responder, para a gente encerrar. O Malagoli Neto perguntando, quando eu tuço, sinto uma leve pontada no coração. Essa pergunta 1. Pergunta 2, tem algum problema usar, é lá de caçador, infelizmente não colocou o nome, pode usar telefone no bolso, perto do coração? Então essas 2. Não tem, respondendo a segunda primeiro, nenhuma correlação entre o uso do telefone e o coração. A gente só recomenda que os pacientes que têm um marca-passo usem o telefone do ouvido oposto ao lado do marca-passo. E a questão da pontada, quando tosse, eu recomendo que ele consulte um cardiologista clínico, porque pode ser um monte de coisas que não tem relação nenhuma, inclusive com o próprio coração. Tá certo, consulte sempre o cardiologista, sempre que for necessário. E agora você tem acesso ao seucardio.com.br e se abastecer aí de informações oficiais importantes. O doutor ajudou muito hoje com muitas informações, fez uma consulta gratuita aí com os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, uma satisfação estar aqui. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá bom? Obrigado, satisfação estar aqui. Muito bem. Uma pesquisa mostra que Balneário Camboriú está entre as cidades mais seguras do país. Você vai ver isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, 1h24.
1h25, estamos de volta, desde já agradecendo você por tantas participações, tantas perguntas que a gente recebeu, né, Gustavo, durante a entrevista aí sobre a saúde do coração. Chegou uma, inclusive, do Edu, nosso telespectador, perguntando o seguinte: isso aí não precisa nem do médico para responder para ele, tá? Eu bato no peito e respondo. Quando eu jogo futebol, sinto falta de ar e meu coração acelera e a boca fica seca. Pode ser cansaço, amigo. É a única coisa, cansaço normal, não se preocupa. Tá tudo certo. Continua batendo a bolinha, não tem problema nenhum. Tá certo. Uma pesquisa divulgada pela revista Exame mostra Balneário Camboriú como a cidade mais segura de Santa Catarina e a 16ª mais segura do Brérios. Exatamente, olha só, Cibele, e como o número de homicídios registrado em cada cidade, os acidentes de trânsito, a iluminação pública, o monitoramento de área de risco, o valor investido em segurança e até o efetivo de policiais, guardas municipais e também agentes de trânsito. Tudo isso foi levado em conta na pesquisa, né? E no ano de 2016, Balneário Camboriú ocupava a 23ª posição no ranking das cidades mais seguras do país e subiu agora para a 16ª posição em 2017. Tá aí uma notícia boa, né, Gustavo? Exatamente, em meio a tanta insegurança que existe não só no Brasil, mas também aqui em Santa Catarina, né? Reflexo de muita coisa, entre elas a crise econômica do país, onde você acaba tendo mais desemprego, pessoas ficam à margem de qualquer coisa e dentre essas margens está entrar para o mundo do crime. E um detalhe, né? Não por menos o preço do metro quadrado em Balneário Camboriú é estratosférico, uma coisa fora do comum. E vale aí as outras cidades observarem, né, esses índices. O que levou a cidade de Balneário Camboriú ter índices tão positivos e subir nesse ranking para tentar fazer algo parecido, né? Exatamente. E diminuir a criminalidade tanto no interior quanto aqui na capital. Aí tem alguns prefeitos e administradores públicos que pegam um avião, vai até Nova York para saber o que Nova York fez para reduzir o crime. Vai em Balneário Camboriú, aqui do lado. Novas regras publicadas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina liberam os projetos de novos edifícios no estado de terem que passar por licenciamento ambiental. Tá aí uma polêmica grande. Olha só as informações. A mudança é válida para cidades que possuam plano diretor aprovado e rede de esgoto em funcionamento, com a promessa de agilizar a aprovação de novas obras, condomínios horizontais e loteamentos, desde que não estejam em zona costeira. Também passam a dispensar licença ambiental. A alteração faz parte da Resolução 99/2017, que foi publicada no dia 6 de julho no Diário Oficial do Estado e passa a valer em 60 dias. Mais permissivas, as regras não poderão ser aplicadas em todos os municípios do estado por enquanto. Pelo menos um terço das cidades catarinenses com mais de 20 mil habitantes ainda não tem o plano diretor regularizado. Em maio, o Ministério Público de Contas notificou 139 municípios recomendando a elaboração ou revisão da lei. Muito bem, Espelho. Vamos lá passar no nosso WhatsApp aqui. O Reginaldo está interagindo conosco. Ele diz: Reginaldo da Barra. Está online aí, para dizer da Barra, qual Barra? A Guarda Municipal de Camboriú, diz ele, está de parabéns pela atuação. Inclusive, ele ainda faz uma consideração dizendo assim, ó, a Guarda Municipal lá de Camboriú poderia ter mais apoio do governo, mas daí deixa de ter caráter municipal, né? Tem que ser, de fato, uma responsabilidade do executivo municipal. Apoio do município, no caso, né? Exatamente. Bom, a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais Meio Dia Catarina, 12h30. Esperamos vocês. Uma ótima quarta, até lá. É isso aí pra você, uma ótima tarde de quarta-feira e a gente volta amanhã, 12h30. Tchau, gente. Até lá.